tarde de muita festa. Nas arquibancadas, o torcedor era só alegria. Depois de muito tempo, o Guarani estando numa situação difícil e o Guarani voltando para a primeira divisão, pra gente bugrino, uma emoção máxima. Vamos tentar ir para a Libertadores ano que vem, ser campeão o melhor possível. A felicidade aumentou ainda mais quando foi anunciado que Vadão e toda a comissão técnica renovaram o contrato para ir em busca de mais um acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Bastou uma pequena conversa, havia interesse, boa vontade de ambas as partes, tanto do Vadão para continuar e nós todo o interesse, é lógico, depois da brilhante campanha, do sucesso do trabalho. Felizmente foi uma negociação rápida, tranquila e tivemos o prazer de anunciar antes ainda da última partida para toda a torcida bugrina. Pesou o relacionamento com a diretoria, o bom entendimento nos momentos bons, nos momentos difíceis, sempre no diálogo, sempre procurando fazer o melhor para o Guarani, sem terrorismo, sem pressão. Então isso eu levei muito em consideração. De volta ao palco do jogo, ou melhor, da festa. Assim como prometido, o bandeirão cobrindo todo o tobogã estava lá para saudar a entrada do time no gramado. E o torcedor teve tempo de sobra para comemorar com os jogadores. Foram mais de 10 minutos de atraso do Juventude. Quando a bola começa a rolar, os visitantes pegam pesado. Na primeira tentativa do Bugre, Ricardo Xavier toca paradão que quase alcança o gol. Do outro lado, as chances vinham das jogadas aéreas. Mas logo deu para perceber porque o Juventude estava prestes a ser rebaixado. Aos 10 minutos, Fabinho toca para Glauber. Ele chuta no canto e abre o placar. Depois do gol, foi a vez de Douglas aparecer. Assim como em quase todos os lances da Série B, o goleiro continuava salvando o Guarani. Quando não dava para ele chegar na bola, a sorte jogava a favor. O time de Caxias vai para cima para fugir da Série C. Até o final do primeiro tempo, as bolas pelo alto eram a arma mais usada pelo time gaúcho. No intervalo, a animação continuava, ainda mais quando Ney Paraíba entra no gramado e canta para a torcida. Na segunda etapa, mal dá tempo do Juventude se encontrar em campo. Aos 2 minutos, Ricardo Xavier encontra Adriano Gabiru, livre no meio da defesa, e ele não desperdiça. 2-0. Em desvantagem, os visitantes se arriscam no ataque. E sobra espaço para o Bugre contra-atacar. No chute forte de Glauber, Juninho bate roupa. Mas Douglas também tem trabalho lá atrás. E esta foi a última defesa do goleiro na Série B. Logo em seguida, o camisa 1 é substituído debaixo de mais de 16 mil aplausos. Aí foi a vez do Juventude aprontar. Aos 17, após cobrança de escanteio, Douglas completa para o gol e diminui. No desespero, o time de Caxias do Sul tenta permanecer na Série B. Mendes carimba o pé da trave e no rebote, Igor manda para fora. Na bola parada, Ricardo Xavier tenta fazer seu 15º gol na Série B. A rede não balançou mais, mas as arquibancadas tremeram. Mais uma vitória e o vice-campeonato da Série B assegurado. Curiosamente, a meta que nós traçamos, 55%, que são 63 pontos, daria hoje para subir. E a gente, há 5, 6 rodadas atrás, a coisa estava tão afurinada que a gente achava que tinha que ser com 68. E com 63 ali que foi a conta que nós fizemos. Mas, naquele momento, não tinha como. Então, 69 pontos é um número muito bom, somente da forma que a gente iniciou. Foram 60,5, se não me falha a memória, de aproveitamento. Aproveitamento muito bom. Foi um trabalho bonito, né? Muito bonito. E vai ficar... Não é simplesmente uma subida, né? Uma subida feita em cima de um trabalho muito bonito com a diretoria, com os jogadores, com a torcida. Eu acho que sintonia perfeita. Já tínhamos conseguido o acesso, mas hoje fechamos 2009 com chave de ouro, graças a Deus. Agora é descansar, para o próximo ano vir com tudo, com todas as forças, para subir o Guarani também para a Série A1.